Eu gostaria de, aproveitando a oportunidade, dizer para todos aqueles que fazem casamento, como pastores, padres, etc., que estas mensagens sobre bodas são muito próprias para a ocasião também, uma vez que elas abordam assuntos relacionados com felicidade conjugal, amor, compreensão e como manter uma vida extremamente libada num relacionamento a dois. Prossigamos, portanto, com a nossa palestra. Bodas de madeira, 5 anos de casado. Sensibiliza o meu coração a honrosa oportunidade a mim concedida por fazer uso da palavra nesse instante, numa cerimônia de tão alto nível social como esta. Naturalmente, o que mais me empolga e que me faz feliz é saber que aqui neste lar vive um casal, vivem 2 pessoas que há 5 anos passados ligaram-se uma à outra, tornando-se uma só carne através dos laços matrimoniais. Aqui estamos para comemorar este grande acontecimento conhecido como bodas de madeira, pois não é sem razão que podemos ver em suas faces a expressão exata de 2 corações que se amam ternamente. 2 corações que durante estes 5 anos só souberam engrandecer o amor que os uniu, dando exemplos dignos de serem imitados por todos aqueles que realmente ainda não conseguiram alcançar a cimeira de seus ideais. Oxalá possam existir sempre casais como este. Obviamente sabemos que é absolutamente impossível que a vida ilibada de um casal ou de meia dúzia de casais seja suficiente para endireitar o mundo e mudar o curso da imoralidade que campeia por toda parte. Não obstante, de uma coisa podemos estar certos: o bom procedimento dos cônjuges, a maneira afável de se tratarem, o jeito dócil de ser, certamente, sem dúvida alguma, irá contribuir na recuperação da paz na vida de outros cônjuges, e então poderemos ver um casal infeliz a menos. Será um divórcio e uma separação que deixará de existir nos registros dos livros dos cartórios de nossa cidade. Por razão disto, impetraremos a Deus para que Ele conserve este casal com este mesmo amor e com este mesmo espírito de compreensão e de companheirismo, representando a família ideal, pois uma família assim é considerada aos seus olhos como objeto de grande valor. Ademais, foi Ele quem, há 6.000 anos passados, uniu 2 corações, formando então a primeira família na face da terra. Adão e Eva foram os componentes desta família. Mais tarde, outras famílias foram formadas. Porém, com o advento da grande catástrofe causada pelo dilúvio, só restou a família de Noé. A informação que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 32, no capítulo 6, verso 10 e no capítulo 9, versos 18 e 19, é de uma família pequena, composta de 5 pessoas: Noé, esposa e mais 3 filhos. Seus nomes são Sem, Cão e Jafé. Desses povoou-se toda a terra, formando-se dezenas, centenas e até milhares de famílias pequenas e grandes. A Bíblia dá-nos conta de que existiram nos tempos de outrora famílias de até 72 pessoas, como a família do rei Acabe, segundo consta no livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 7. É interessante observarmos como era considerado o desempenho de tarefa entre pais e filhos. Nos anos passados, a família tinha uma estrutura mais estável, porque vários fatores contribuíam para isso, inclusive a própria concepção da família e de sua organização interna no estilo patriarcal. Casar era entrar dentro de um esquema de vida já traçado e plenamente definido. A mulher estava ciente do seu papel e do lugar que lhe competia na vida familiar. Não haviam dúvidas quanto a isto. Nem sequer passava-lhe pela cabeça a ideia de que poderia mudar alguma coisa dessa situação. Estava conformada com ele e aceitava como justa e até necessária. O marido também sabia quais eram as suas atribuições e nem podia imaginar que um dia poderia ou deveria compartilhar com a esposa. Essa situação exigia, sobretudo, da mulher a renúncia a todos os dotes pessoais. Renúncia esta confirmada e sancionada pela sociedade, que servia de censura a qualquer busca de realização pessoal por parte dos membros da família, sobretudo da mãe e dos filhos que não fossem autenticados pelos costumes sociais. O indivíduo estava sujeito à comunidade e a família regia-se pelos princípios estáveis emanando de uma sociedade tal. A mulher devia fazer o que sempre imaginara ser o seu dever, e o marido exercia ciosamente sobre a família o poder que a sociedade lhe atribuía e garantia. No matrimônio não havia lugar para individualismo algum. Os dotes pessoais eram sacrificados em benefício da estrutura familiar, julgada intocável.
Ninguém se perguntava como os poderia desenvolver, porque simplesmente deviam renunciá-los. A mulher devia exercer a sua atividade dentro de casa e o marido fora. Seus trabalhos e atribuições distinguiam-se claramente. Esta especificação e determinação de trabalhos e ofícios davam à família grande estabilidade e reduzia ao mínimo as causas da desintegração. Desde que cada qual permanecesse dentro do quadro que lhe era atribuído, tudo corria em paz na vida do lar. Outro fator de estabilidade familiar era a sua quase autossuficiência nos mais diversos setores: econômico, social, educativo e religioso. O necessário para o sustento era produzido em casa e pelos membros da família. A vida social quase se restringia à família, aos parentes e vizinhos. A educação era dada em casa, de pai para filho. A religião era transmitida quase por hereditariedade. Isso tornava a família um grupo fechado, alheio a tudo o que poderia modificar ou influir em sua estrutura que permanecia estável. Havia uma pronta reação contra tudo e o que não fosse autenticamente tradicional. Hoje a situação é bem outra. A industrialização e, sobretudo, a urbanização criaram um novo tipo de família. Uma família menos estruturada, visto ser mais aberta à grande sociedade e mais dependente dela. A especialização privou a família de muitas funções e de sua autossuficiência mais ou menos geral. Esta já não produz o que consome, participa da vida social em geral. Seus membros são educados e formados fora dela, e não pelos pais, mas o trabalho, a vida social e a educação separaram os pais dos filhos, que se voltam a encontrar-se em determinadas horas. Entretanto, assim dispersos, uns e outros são influenciados por ideias e concepções provindas da sociedade que torna relativas às mentalidades e concepções da própria família. Assim, além de ser privada de funções que julgam próprias, a família sofre o impacto dos novos fatores que relativizam aquela anterior estrutura estável e fazem a família sempre mais dependente da sociedade. Com isso, a família sente-se insegura, porque dentro dela já quase ninguém possui um lugar e uma missão pré-estabelecidas. Agora é a sociedade pluralista que vai dizer o que compete ao pai e à mãe e aos filhos. Os esquemas tradicionais já não funcionam e nem são válidos. Vendo-se nestas condições, a família foi obrigada a refletir sobre si mesma para descobrir o que deveria caracterizar, quais seriam suas funções e que atribuições teriam seus membros. Foi obrigada a distinguir o essencial do acidental em suas contribuições. Acabou assim aceitando a sua não autossuficiência e a colaboração da sociedade no campo econômico, social e educativo. Desta reflexão surgiu uma conclusão. A família deve ser, em primeiro lugar, uma comunhão de vida e amor. Só assim cada um dos seus membros será respeitado em sua personalidade própria, terá a oportunidade de desenvolver seus dotes e a vida conjugal e familiar tornar-se-ão personalizantes. A família, deste modo, interiorizou-se apesar da aparente exteriorização e dispersão dos seus membros. Explicitou os valores que lhes são próprios e necessários e deixou as demais funções econômicas, sociais, educacionais aos setores especializados. Pais e filhos foram também obrigados a refletirem sobre si mesmos, para descobrirem o lugar que lhes cabiam nesta nova estrutura familiar que as mudanças sociais criaram. Resultado disto, um progressivo desaparecimento do antigo sistema patriarcal de governo, que foi substituído por outro mais democrático, onde pais e filhos vivem num regime de companheirismo. A autoridade paterna já não é um poder que os pais recebem de pronto. Eles a conquistam pela sua dedicação, pela ajuda e pelo amor aos filhos. Trata-se de uma autoridade de serviço, isto é, tem como objetivo ajudar os filhos a tornarem-se homens, pessoas adultas e responsáveis. Esta nova estrutura familiar incide, sobretudo, na condição da mulher que se viu promovida e encontrou diante de si um campo imenso e livre para a realização de suas qualidades e capacidades pessoais. Ela já não está presa ao lar e às suas tarefas. Pode exercer uma profissão do seu agrado e ter certa autonomia na organização de sua vida pessoal. A indissolubilidade do matrimônio.
Como indissolúvel e completamente conjugados são os vínculos da maternidade, assim também indissolúveis são os vínculos conjugais que lhe dão origem. Essa é a lei vital da família humana. A indissolubilidade, como a unidade, é exigida pela natureza do matrimônio, pela finalidade das relações naturais entre os sexos, do ponto de vista biológico como do ponto de vista moral. O casamento deve ser proclamado cientificamente, uma monogamia livremente. Se o matrimônio fosse dissolúvel, teria o seu centro de gravidade fora da comunhão da vida que o constitui. Não existe verdadeiro casamento sem que a união do homem e da mulher tenha um caráter de permanência. Esta não pode depender do arbítrio e do capricho humano. A própria natureza do ato sexual a exige. A relação sexual tem consequências internas e externas e a tornam indissolúvel. Ela cria responsabilidades que não podem ser satisfeitas senão com a comunhão de toda a vida. Consequentemente, o casamento monogâmico é indissolúvel, não é uma instituição artificial que oprime ou limita a vida sexual. O divórcio, longe de aperfeiçoar a instituição do casamento, com real vantagem dos sexos, não passa de um ambiente de retrocesso da civilização. Ele é contrário à natureza do matrimônio, que é uma garantia da vida humana. A indissolubilidade do matrimônio é o baluarte da dignidade e da liberdade pessoal contra a tirania das paixões e sustentáculo da vontade e da consciência moral contra a instabilidade dos afetos, o presídio da virilidade contra a efeminação, o triunfo do espírito sobre a carne. Se o homem e a mulher não se entregarem mutuamente sem reservas para se consagrarem juntos à obra familiar, a esta instituição, ela fica grandemente prejudicada e seriamente ameaçada. A família resulta desta união. Somente um matrimônio estável garante a necessária união e a ajuda mútua dos esposos. Por isso mesmo devem iniciar seu lar com a decisão de fazerem dele a obra de toda a sua vida, com a convicção de que só pode ser esta a sua atitude. Auguste Comte escreveu: a só ideia da mudança constitui uma provocação da mesma. Isto é profundamente verdadeiro com relação ao matrimônio. O homem e a mulher que se casassem com a ideia de um possível divórcio, caso sua união não desse certo, já o estaria provocando. Qualquer razão seria insuficiente, ao menos no seu modo de entender, para o legitimar. Casar com a ideia de um possível divórcio é destruir a própria natureza do matrimônio, que exige e supõe a entrega mútua livre, exclusiva e perene do homem e da mulher, pois estas são as características do amor que os une. E o amor verdadeiro existe ou não existe. Não pode ser condicional, é absoluto. O divórcio foi sempre considerado uma solução de emergência que propriamente não deveria existir. Na verdade, pertence à natureza fundamental do verdadeiro amor conjugal o fato de os esposos prometerem-se fidelidade duradoura. O matrimônio indissolúvel é aquela forma de matrimônio que oferece as condições prévias mais propícias para dar à instituição familiar sentido, valor e legitimidade. Além de corresponder às exigências do matrimônio, a dissolubilidade é confirmada pela revelação. Os fariseus vieram perguntar-lhe para o pôr à prova: é lícito a um homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não leste o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram eles: por que então Moisés ordenou dar documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de mau comportamento, e esposar uma outra, comete adultério. Aquele que desposar uma mulher rejeitada comete também adultério. Mateus capítulo 19, versos 3 ao 9, Marcos capítulo 10, versos de 1 ao 12, Lucas capítulo 10, verso 18, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 ao 11 e Deuteronômio capítulo 24, versos de 1 ao 4, Mateus capítulo 5, verso 31 e capítulo 19, verso 7. Os fariseus admitiam o divórcio e nem ao menos suspeitavam da ilegitimidade do mesmo.
Por isso lhes interessava apenas saber se ele era possível a partir de qualquer motivo. De fato, existiam naqueles tempos duas escolas de intérpretes da Bíblia, do rabino Shammai e do rabino Hillel. A primeira, rigorista, só admitia o divórcio em caso de adultério e de má conduta moral por parte da mulher. A segunda, laxista, ou digamos, uma lei mais frouxa, admitia o divórcio por qualquer motivo, mesmo trivial, como por exemplo, queima de comida, ou o fato do marido encontrar uma mulher mais bonita. Aliás, que esta tem sido também a forma pela qual tem procedido alguns outros países onde há o divórcio, como por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte. Requerem-se o divórcio pelo simples fato da mulher roncar à noite e atrapalhar o sono do marido, ou porque engordou e ficou desajeitada. Uma estatística publicada na revista norte-americana Time nos diz que nos Estados Unidos há em cada 3 casamentos uma separação. Muitos gabam-se de terem se casado não uma só vez, mas 7, 8, 9 ou até 10 vezes. Que vergonha, não? Não faz muito li numa certa revista que nos Estados Unidos uma jovem mulher de 20 anos apenas já havia contraído núpcias 17 vezes. Para ela o casamento perdeu o seu verdadeiro sentido, não temos dúvidas disto. Casam-se e separam-se naturalmente. Trocam de marido com a mesma naturalidade como se troca de roupa. Na verdade, nunca foi esse o plano de Deus, exceto em caso de infidelidade por parte de ambos os cônjuges, bem como no caso de morte. Assim ficam livres como se estivessem solteiros novamente, com liberdade absoluta para escolherem com quem desejam contrair novo compromisso connubial. Caso contrário, entende-se que tudo deve ser feito para que haja um maior entendimento, a fim de que o amor possa consolidar-se, proporcionando-lhes uma felicidade tal que jamais passe pelas suas mentes o desejo de um dia verem-se separados, pois a separação causa funestas consequências, e isto está mais que patente aos nossos olhos. A partir do momento em que o cônjuge não vive mais sob o mesmo teto com a pessoa com quem contraiu núpcias, cada qual é olhado indiferentemente por todos e principalmente pela sociedade. A mulher principalmente é a mais criticada. É sobre ela que recai o maior número de ais, merecendo muito pouco ou quase nada da confiança, da credibilidade e do apoio moral de quem quer que seja. Hélio Gomes, no seu livro intitulado Medicina Legal, falando sobre desquite, ele diz: o desquite é o caminho da desilusão, sobretudo para a mulher. O homem desquitado encontra-se sobre o caminho para satisfazer sua natureza e ninguém o censura. Por isso ele é homem, e no homem nada fica mal. A mulher desquitada é uma viúva cujo marido está vivo, é uma condenada para o resto da vida. Outro sim, desejamos que haja paz, muita paz mesmo, compreensão bastante entre os casais, para que os nossos olhos possam ver menos lares divididos e menos infidelidade conjugal. Que esse lar onde se comemora hoje 5 anos de vida matrimonial possa ser um exemplo na fidelidade, no amor, no carinho, no perdão, enfim, em todos os sentidos de uma convivência a dois. Portanto, que Deus abençoe a você, fulano, e a você, Beltrana, para que cada dia vocês vivam mais felizes, numa adesão total, sem intercepções ou coisa que o valha, e que somente a morte venha separá-los. Que através de suas vidas dezenas, centenas e até milhares de outros casais possam aurir o máximo de vossos bons e ilibados exemplos de uma vida conjugal extremamente solidificada no amor. Essas são as nossas sinceras homenagens a vocês. Obrigado.